Fala, gente, tudo bem? Vitor Faz aqui, GPS 10 é comigo mais uma vez. E hoje, mais uma vez, sem grandes assuntos, até porque a corrida da Fórmula 1, a última foi quase 2 semanas atrás, a próxima ainda é mais pra frente. Então, hoje o assunto vai ser história. Eu vou aproveitar que hoje é 8 de maio de 2018, evidentemente, e eu vou lembrar de 8 de maio de 1982, exatos 36 anos atrás, que foi o dia em que Gilles Villeneuve sofreu seu acidente fatal em Zolder, na Bélgica, durante o treino classificatório pelo GP da Bélgica de Fórmula 1. Só que eu não vou aproveitar para só ficar falando do acidente, porque até isso seria meio mórbido, não tem muito do que falar. Todo mundo conhece o acidente, plasticamente ele é muito chamativo e tal, mas eu vou aproveitar esse gancho do acidente para falar de acontecimentos de antes do acidente, da rivalidade do Gilles Villeneuve com o Didier Pironi, companheiro de equipe dele na Ferrari, e é uma rivalidade que foi muito marcante nos anos 80, mas que eu sinto que hoje em dia não ganha a devida atenção. Todo mundo fala de Senna e Prost, todo mundo fala de Lauda e Hunt, são vários os casos de rivalidades, e eu sinto que Villeneuve e Pironi é uma que é tão encantadora, e por mais que tenha tido um final trágico para os dois pilotos, e eu vou chegar lá depois, é uma rivalidade que diz muito a respeito da Fórmula 1, diz muito a respeito dessa mística que envolve tanto em torno da categoria quanto em torno da própria Ferrari, que é o grande tema aqui. Tudo começa lá em 77, que é o ano em que o Villeneuve chega na Ferrari. Ele chega para substituir o Niki Lauda e logo de cara ele causa uma impressão muito positiva no Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari vê no Gilles Villeneuve um piloto impetuoso, corajoso, aguerrido, e é justamente isso que tornou o Villeneuve famoso. É aquelas imagens do Villeneuve correndo na chuva, com o bico do carro quebrado e tapando a visão dele. Isso era a síntese do Gilles Villeneuve, e isso era tudo que o Enzo Ferrari queria. O Enzo Ferrari queria essa paixão pela pilotagem, essa paixão pela Ferrari, e o Gilles Villeneuve era essencialmente isso. O Gilles Villeneuve era talvez mais paixão pela Ferrari do que até mesmo o talento em si. Não que o Villeneuve não fosse talentoso, mas a paixão do Villeneuve era o essencial. Era isso que fazia o Villeneuve ser o Villeneuve. Mas é bem verdade que ao longo dos primeiros anos na Ferrari, o Villeneuve não foi tão protagonista quanto podia ser. Principalmente em 79, isso fica evidente, porque é o ano em que a Ferrari tem um piloto campeão, o Jody Scheckter, e o Villeneuve, apesar de ele ter lutado pelo título, ele acaba ficando, não digo escanteado, mas ele não teve a mesma habilidade que o Jody Scheckter para brigar pelo título e foi mais inconstante, então isso acaba deixando ele um pouco em segundo plano. Passa mais um tempinho, chega 81, o Jody Scheckter já está aposentado da Fórmula 1, e isso abre caminho para o Villeneuve virar de fato esse primeiro piloto, o Villeneuve mais experiente, o Villeneuve já praticamente dono da Ferrari, e aí ele passa a formar dupla com um recém-chegado, o Didier Pironi, que ele vem da Ligier, era um piloto ainda jovem, não vou lembrar a idade dele, eu provavelmente devia ter pesquisado isso antes, mas paciência. E como em qualquer caso de piloto recém-chegado em equipe de ponta, existe aquela percepção, aquela ideia de que o Pironi precisa de um tempo para se acostumar com a Ferrari, e enquanto isso o Villeneuve é o primeiro piloto. E isso fica muito claro em 81, que é um ano em que o Villeneuve vence 2 corridas, e o Pironi pouco faz. E aí chega 82, a Ferrari ainda sonhando com o título, que não vinha desde 79, e existe, na teoria, a imagem de que ainda vai ser o Villeneuve o primeiro piloto e o Pironi o segundo piloto. Só que não é muito bem isso que a gente vê na pista, porque isso fica muito claro no GP de San Marino de 82, que é um GP muito famoso, é um GP famoso basicamente por 2 motivos. O primeiro não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, que é a disputa entre FISA e FOCA, que, enfim, eu não vou entrar nos detalhes, mas foi
uma disputa entre equipes de Fórmula 1 e várias equipes boicotaram, então o grid teve uns 12 carros. Foi um dos menores grids da Fórmula 1, da história da Fórmula 1. E o outro motivo foi uma crise interna na Ferrari, porque o Villeneuve ele liderava esse GP de San Marino de 82 com tranquilidade, o Pironi era o segundo colocado, a Ferrari estava com a corrida ganha, e aí vem um aviso para os dois pilotos: abaixem o ritmo, controlem a situação, tragam os carros para casa, façam uma dobradinha. A questão é, cada um dos pilotos teve uma interpretação diferente dessa mensagem. O Villeneuve entendeu essa mensagem como uma espécie de ordem de equipe, no sentido de, ok, essa corrida acabou, não vai ter mais briga pela liderança, é só manter o carro inteiro até a última volta. O Pironi, por sua vez, ele entendeu que ele podia sim brigar pela liderança, mas isso enquanto poupava o carro, poupava combustível, evitava correr riscos, e enquanto fazia essa função, aí tentava atacar o Villeneuve. E foi exatamente isso que aconteceu. O Pironi ataca o Villeneuve, faz a ultrapassagem, o Villeneuve é pego de surpresa e não consegue reagir. Depois de fazer a ultrapassagem, o Pironi parte e vence a corrida justamente em um circuito italiano, Imola, cheio de ferrarista. Ia ser uma vitória muito importante para o Villeneuve, que, se eu não me engano, nunca venceu em Imola, e acabou caindo no colo do Pironi por problemas de comunicação. Depois da corrida, o Villeneuve ficou evidentemente irritado, e tem uma frase que é muito marcante do Villeneuve depois dessa corrida. Bom, os dois ficam brigados, e o Villeneuve diz uma frase que acabou sendo profética, pelos piores motivos possíveis. Porque o Villeneuve diz que, a respeito do Pironi, eu nunca mais vou falar com ele, no sentido de, estamos brigados, eu não tenho mais nenhuma relação com ele. E acontece que, por mais que o Villeneuve talvez não pensasse em nunca mais falar com o Pironi, ele nunca mais falaria com o Pironi, porque chega o GP da Bélgica, de 82, que é uma semana depois, se eu não me engano. O Villeneuve ainda não tinha feito as pazes com o Pironi, eles não estavam se falando, e aí chega o sábado de classificação e o Villeneuve morre. Então, de forma inesperada, trágica, mórbida, o Villeneuve realmente nunca mais falou com o Pironi. E isso é um momento muito marcante para aquela temporada 82, óbvio, porque é um acidente terrível, todo mundo conhece, tem aquela imagem do Villeneuve sendo catapultado para fora da Ferrari, mas é um marco para uma temporada que acabou sendo muito sombria, porque passam mais alguns meses, chega o GP da Alemanha de 82, em Hockenheim, e o próprio Pironi sofre um acidente muito sério. O Pironi não morre, mas ele quebra as pernas, se eu não me engano, e isso basicamente encerra a carreira dele na Fórmula 1. Teve alguns outros acidentes, pilotos com resultados muito improváveis, campeonato muito louco mesmo, e aí no fim das contas o campeão foi o Keke Rosberg, vencendo só uma corrida com uma Williams que estava longe de ser o melhor carro. Por que eu contei isso tudo? Como eu disse no começo do vídeo, hoje, 8 de maio, todo mundo só vai falar da morte do Villeneuve. Todo mundo só vai falar do acidente, da morte, de... Nossa, como isso é terrível. E de fato é terrível. Mas eu acho que a gente devia aproveitar essa data para pensar não só na parte mórbida, na parte trágica, mas para pensar nessa rivalidade, mesmo que curta, entre o Villeneuve e o Pironi, que acaba sendo tão marcante e tão determinante, digamos assim, para essa temporada 82 da Fórmula 1, que, no meu entendimento, é uma das melhores da história. Tá certo, gente? Vamos ficando aqui e até a próxima. Tchau!